Pessoal, então vamos lá, né? Vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos falar especificamente sobre a demonstração de valor adicionado e a DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Ok? Então, nós vamos falar basicamente sobre essas duas demonstrações. Eu creio que vocês devem ter visto muito pouco falar sobre ambas. Então, nós vamos falar sobre a demonstração do valor adicionado, primeiramente, nessa aula de hoje, se a gente conseguir falar tudo hoje. Se não conseguirmos, na quinta a gente termina a DVA e dá início à DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa. Tá bom? Então, preste a atenção de vocês, tá? Que provavelmente a nossa última avaliação vai ser voltada inteiramente para a DFC e daí para a DVA. Beleza? Então, vamos lá então, pessoal. Se tiver algum problema de retorno, de imagem, alguma coisa assim, vocês podem estar falando comigo também. Beleza? Então, nós vamos falar, então, primeiramente, sobre a demonstração de valor adicionado. Nós vamos fazer uma breve elaboração e análise dessa demonstração, tá? Eu vou trazer todo o posicionamento histórico da DVA, aonde a DVA ela se originou, qual foi a obrigatoriedade dela no nosso país, tá? Qual o CPC que está pertinente à demonstração de valor adicionado. Eu vou mostrar para vocês um esboço da DVA, depois eu vou esmiuçar com vocês, né, parte a parte da demonstração de valor adicionado, tá? Item a item dela, até chegar no resultado final que a gente espera da demonstração de valor adicionado. Então, eu peço a atenção de todos vocês, que eu volto a frisar, que a nossa avaliação final será basicamente sobre a demonstração do valor adicionado e a DFC. Então, vamos lá então, né, pessoal? A demonstração do valor adicionado, né, é uma das mais importantes inovações trazidas pela Lei 11.638 de 2007, tá? Então, foi na Lei 11.638 que trouxe a obrigatoriedade, né, a exigência de fazer a demonstração do valor adicionado. Se eu não me engano, quando eu falei com vocês sobre a legislação, e especificamente sobre a Lei 11.638, eu falei com vocês que lá no final nós teríamos aulas, né, especificando, né, destrinchando a demonstração do valor adicionado, que é a DVA, ok? Então, ela surgiu na Europa, né, por influência da Grã-Bretanha, na França e na Alemanha, e tem sido cada vez mais adotadas em outros países. Então, o que acontece? Ela surgiu, ela veio do modelo europeu, né? A demonstração de valor adicionado, ela é uma demonstração muito importante, muito tangível, a questão do que a empresa está gerando de riqueza para a sociedade. Então, a DVA, ela vem no sentido de que ela está demonstrando o coeficiente de riqueza gerado que uma empresa ela tem no ambiente socioeconômico, tá? Então, ela surgiu em países de grande renome no que se diz a respeito de distribuição de renda, a questão também de qualidade de vida. Então, vocês podem reparar que ela se deu origem na Grã-Bretanha, França e Alemanha, que são países conhecidíssimos, né, por terem questões socioeconômicas e sociais fortes, né? Então, ela é expressamente recomendada pelo ONU. Olha para você ver a importância dessa demonstração. E ela é muito pouco vista, né, como ela, apesar de que ela é obrigatória para muitas das empresas, ela é muito pouco vista para as médias e pequenas empresas aqui no nosso país, né? Até mesmo, pessoal, pela falta de conhecimento de alguns contadores da DVA. Sabe que existe e tal, mas deixa para lá, passou um balanço patrimonial da DRE, né? Conceito de DVA, né? A DVA é um relatório contábil que vai evidenciar o quê? O quanto de riqueza uma empresa produziu, igual bem disse para vocês anteriormente. De forma que essa riqueza,
ela foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram direta e indiretamente para a sua geração. Eu gosto de falar, quando eu estou dando aula de EVA, que essa riqueza que foi distribuída, que vai ser distribuída pela empresa, é sobre os setores, ou seja, sobre os pilares que norteiam aquela empresa, né? E lá mais à frente, eu vou dar para vocês qual é os pilares da distribuição dessa riqueza, tá? Ela está fundamentada em conceitos macroeconômicos, tá? Ou seja, se é conceito macroeconômico, quer dizer que ela está fundamentada em uma abrangência muito grande, né? E até mesmo coloco aí depois de vocês, buscando apresentar a parcela de contribuição que a entidade tem sobre o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto. Ou seja, ela está fundamentada de forma macroeconômica. Quando a gente fala macroeconômico, quer dizer que é um país, é um continente, né, ou até mesmo uma é uma macro-região, pode ser um país, pode ser um continente, né? Então, termos macroeconômico é quando você olha uma abrangência maior, né? Aqui no caso, quer dizer o seguinte, o que a empresa está gerando de riqueza para contribuir para o PIB, que é o Produto Interno Bruto. Então, o que acontece? Ela apresenta o quanto a entidade agrega de valor aos insumos adquiridos e que são vendidos ou consumidos durante um determinado período, né? Então, é aquela coisa, né? A empresa, ela compra ou mercadoria, ou para revenda, ou compra insumos para produção e, posteriormente, também para venda. Então, é tudo aquilo que ela tem, que ela compra, tudo aquilo que ela tem de despesa e o que ela consegue gerar de resultado econômico com essa despesa, com essa compra de insumo, com os gastos que ela teve e qual foi o lucro que ela obteve. As informações nelas contidas, né, têm natureza social, como eu disse para vocês. Tá? A DVA, pessoal, ela é uma demonstração que prega muito pelo caráter social. Né? Ela pega muito pelo critério socioeconômico. Tá? Então, é uma demonstração que muitos contadores deviam priorizar, porque vai demonstrar ainda mais o valor do contador no ambiente que ele está inserido. Tá? Então, importante, diferente da natureza das demais demonstrações, que são exigidas na Lei 6.404, né? Porque o que acontece? A Lei 6.404, né, de 76, ela trouxe as demonstrações financeiras. O que são as demonstrações financeiras que vocês têm conhecimento? Demonstração de resultado, balanço patrimonial, né? Talvez uma NPE, ou seja, são demonstrações de cunho financeiro, que vão servir para análises financeiras. Já a demonstração do valor adicionado, ela está mais voltada para o critério social, ou seja, o que aquela empresa está revertendo de qualidade de vida para aqueles que moram ao redor dela, entendeu? E qual é a importância da demonstração, né? Algumas nações, alguns países exigem que as empresas internacionais que desejam se instalar nos países demonstrem qual o valor adicionado que ela pretende gerar. Ou seja, pessoal, os países mais desenvolvidos, de maneira geral, eles entendem que a economia é importante? Pô, super importante, né? O que seria a economia sem a população? Né? Sem a economia não teria pagamento de tributos, sem a economia não teria emprego. Então, a economia é importante demais, em qualquer lugar. Desconheço, né, uma população que vai falar que a economia pouco importa, sendo que é da economia que vai ter todos os recursos necessários para suprir tudo aquilo que a gente precisa como ser humano. Então, o que acontece? Algumas empresas internacionais, elas exigem a DVA antes mesmo daquela empresa se inserir no seu ambiente. Ou seja, ela espera o quê? Beleza, você está vendo para o meu país, né, eu vou pedir, mas o que você vai gerar de riqueza para mim? Então, é isso aí que é importante. Essa complexidade no que se dá em relação ao que a empresa pode gerar de resultado. Então, as empresas, alguns países exigem, né, que você, beleza, você vai abrir aqui, faz uma projeção para mim, o que você pretende gerar de riqueza no meu país. Porque alguns países envolvidos, eles entendem
que as empresas gerando riqueza, uma empresa se instala numa cidade, por exemplo, Valadares. Valadares é carente de empresas muito grandes, onde tem empregos diretos aí, e indiretos gerados de forma em escala, né? Você coloca uma grande indústria aqui na cidade, e essa grande indústria contrata 2.000 pessoas, fora o número de empregos indiretos que vai ser gerado pela essa grande indústria na cidade. É o que acontece, por exemplo, em Patinga, né, que tem ali as Minas, tem a ArcelorMittal. Então, o que acontece, pessoal? Então, é isso que é noção de quê? De aspecto socioeconômico, tá? Quando eu sempre falei com vocês em minhas aulas, que os contadores eles têm um papel fundamental no que se diz em relação à geração de demonstrações que o próprio governo vai pegar essas informações e vai servir de base, né, de dados aí, aprimorados pelo IBGE, por exemplo, para a demonstração de como que o país está evoluindo, tá? A maioria dos governantes aí, eles pegam através, por exemplo, os prefeitos aqui em Valadares, né, que estavam tentando a eleição, e a eleição do atual prefeito, por todos foi colocado que, por exemplo, o prefeito que está tentando a reeleição, ele colocou que, de acordo com os dados que foram extraídos do CAGED, houve um número substancial de admissão de funcionários. Ou seja, o número de pessoas empregadas aumentou em relação ao ano anterior. Então, quem é que gera o CAGED? O contador. A mesma coisa funciona no governo federal. As demonstrações que a gente presta, inclusive a TVA, ela vai servir como base de estudo, né, para que o IBGE, os órgãos responsáveis por mostrar o que está sendo gerado de riqueza no nosso país, o Ministério da Economia e etc., o Ministério da Economia, etc., vai servir como base a demonstração de valor adicionado, tá? Inclusive, pessoal, o IBGE, daquelas empresas que têm faturamentos elevados, faturamentos mais altos, o IBGE está cobrando, tá? Antigamente você tinha exigência de todo mês de maio de enviar para o IBGE uma mini DNPJ, né? Eu falo uma mini SF hoje. É uma demonstração que você coloca ali o que você teve de funcionário, o que você pagou de folha de pagamento, o que você teve de receita, o que você pagou por custo, qual foi o total de suas compras, o que você pagou de cargos, o que você pagou de financiamento. Hoje o IBGE já pede o faturamento de forma mensal dessas empresas. Então, tudo isso é preenchido pelo contador, que vai posteriormente alimentar as informações que o governo vai trazer como margem para estudo da evolução econômica do nosso país. Então, a TVA tem sido um fator de decisão, né, para a autorização da implantação em seus territórios de empresas transicionais, ok? Olha aqui para você ver, pessoal, tem sido um fator de decisão, tá? Se a empresa que vai instalar em determinados países mostrar que a riqueza gerada vai ser pouca, os países costumam não autorizar a instalação dessas empresas em seu território. Beleza? Por isso que é importantíssimo. Então, a TVA vai ter relação direta, correlata ao PIB, né? Em linhas gerais, né, pessoal, de acordo com o item 10, tá? O item 10, a liberação do CNV, CVM, né? A Comissão de Valores Imobiliários, número 557 de 2008, a demonstração de valor adicionado, ela apresenta a parcela de contribuição que a entidade tem em formação do PIB, Produto Interno Bruto. No entanto, o cálculo do valor adicionado contábil, tá, difere do econômico. À medida que o PIB é calculado, pela economia, baseia-se na produção, tá? Enquanto o PIB é calculado pela contabilidade, está alicerçado no conceito de realização de receita, isso é, no princípio de competência, tá? Então, olha para você ver, tá? Presta atenção. O cálculo do valor adicionado contábil vai diferir do econômico, por quê? O PIB, né, no caso o PIB econômico, ele é calculado, né, baseado-se na produção, né? Enquanto o PIB que nós calculamos na contabilidade, né, que é o valor adicionado, ele vai respeitar o conceito da realização da receita, ou seja, pleiteado pelo princípio da competência, tá? Por isso que eu falo que o princípio da competência é importantíssimo, né? As empresas estão obrigadas ao regime de caixa, ou elas optam por regime de caixa,
elas vão ter uma série de fatores que elas não vão conseguir ter de informação, porque a maioria dessas informações, dessas grandes demonstrações, são todas baseadas pelo princípio da competência. Então, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, tá? Para aqueles, eu creio que todos vocês já devem ter ciência que é o PIB, é o valor de mercado, né, de todos os bens e serviços finais produzidos no nosso país, né? Então, todo ano, todo mês tem aquela especulação, o PIB ele vai crescer em relação ao ano anterior, 0,5%. Agora estamos mais otimistas com relação ao PIB, ele vai crescer 2%. Estamos pessimistas com o PIB, pode ter uma redução de até 1,5%. Tá? Então, o PIB de um país, né, vai ser o valor de mercado de todos os bens e serviços finais produzidos naquele país ali, ok? Então, o que o PIB vai medir duas coisas de forma simultânea, né? A renda total gerada na economia e a despesa total com bens e serviços produzidos na economia, ok? Ou seja, pessoal, se você trabalha, você contrata uma empresa, essa empresa que vai prestar serviço para você, ela vai ter uma renda e, por consequência, você vai ter uma despesa, tá? Aquela empresa de comércio que te vende o produto, ela vai ter uma renda e você vai ter uma despesa pela compra desse bem, né? E por aí vai, né? Então, a elaboração da DVA, né? A DVA, como que ela vai ser elaborada? Ela vai ser extraída de algumas contas, tá, patrimoniais, que vão integrar a DVA, e também as contas de resultado, ok? A DRE, a demonstração de resultado, ela pode ser extraída da DRE, ela também pode ser extraída da LPA, que é a demonstração do lucro e prejuízo acumulados, ou, em alguns casos, pela DMPL, ok? E pelas contas patrimoniais, que vão ser representativas de participação de terceiro e representativas da remuneração de acionistas com capital invertido. Então, pessoal, basicamente, tá? Basicamente, a DVA ela vai ser extraída ou da DRE ou do balanço patrimonial. Tá? Lembrando que no balanço patrimonial vão ser alguns aspectos. Então, ou seja, eu até coloquei aqui, ó, representativas das participações de terceiros, tá? Por exemplo, compra de mercadoria, etc. Pagamento a funcionários, impostos que vão ser pagos, e representativos da remuneração de acionistas do capital investido, ou seja, aqueles acionistas investidos na sua empresa, por exemplo, pagamento de dividendos, aquele acionista que colocou dinheiro no seu capital social. Então, vai ser representativo dessa seguinte forma, tá? Então, nós vamos ter aqui uma grande diferença. Porque muitos falam, então a DRE então, é basicamente uma DVA. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? As duas coisas são diferentes e eu quis trazer para vocês a diferença das duas, tá? Ambas vão se pleitear pela receita oferida no mês ou a receita oferida no período. A DRE ela vai ser receita menos despesa que vai ser igual ao resultado. Basicamente isso aí, né? A DVA ela vai ser o seguinte, a receita menos os materiais e serviços adquiridos, né, de terceiros, que vai ser igual ao valor adicionado. E esse valor adicionado, né, que é o valor da geração da riqueza, por que ele é chamado, Marcelo? Então, você está falando tanto que é o valor adicionado, é o que uma empresa, uma entidade gera de riqueza no ambiente onde ela está inserida? É por causa disso aqui, pessoal. A distribuição do valor adicionado ele vai ter que ser igual ao que está no balanço patrimonial, na DRE, em relação aos empregados, ao governo, aos financiadores e acionistas e, por exemplo, a uma possível distribuição de resultado, uma distribuição de lucro. Tá? Então, a distribuição do valor adicionado ela vai justamente para isso, para os funcionários, para o governo, no caso, pagamento de impostos, tá? Os financiadores dessa empresa, financiadores vai ser o bancos, pessoas que decidem investir na empresa, que não é o caso dos acionistas, e a retenção, quando eu coloco retenção aqui, é a distribuição de lucro do resultado do exercício que veio da demonstração de resultado, tá? Então, essa é a visão sistemática da DVA, beleza? A DVA ela tem essa visão sistemática aqui. Ela tem um ambiente externo. O que vão ser os ambientes externos? Os recursos, por exemplo, materiais, serviços,
serviços tecnológicos, financeiros, de informação. Então, todos esses recursos aqui é o ambiente externo que vai ser visto da visão sistemática da DVA, ok? Aqui nós vamos ter o que? O fluxo operacional da empresa, ou seja, que é o quê? Setor de compras, vai ter a produção e posteriormente a venda, ok? Empresas que não têm produção, compra e venda. E a devolução dos recursos, né? Aqueles recursos que vão ser empregados. Primeiramente, nós vamos ter os recursos. Os recursos, eles vão servir o quê? Para o fluxo operacional da empresa. Se eu comprei material, eu vou produzir e vou vender. Eu vou comprar materiais, eu vou produzir, que é a minha prestação de serviço, e vou vender meu serviço. Em relação aos tecnológicos, é a mesma coisa, a questão do sistema, tá? Para implementar isso tudo aqui. Os financeiros, eu peguei empréstimo no banco, eu consegui comprar materiais, eu produzi, eu vendi, entendeu? A devolução dos recursos, né, os fornecedores de serviços materiais, o pagamento que vai ser feito, aos financiadores, os bancos, as instituições financeiras, ok? Tem que fazer o pagamento tanto a fornecedores quanto aos bancos ou às instituições financeiras. Isso aqui vai me dar o quê? O valor adicionado, tá? Então aqui eu vou ter os recursos, aqui eu vou comprar, aqui eu vou pagar aqueles fornecedores ou os financiadores da minha empresa, e eu vou gerar com isso o valor adicionado. E o valor adicionado vai ser distribuído aí, né, para empregados, financiadores, né, os lucros do período, né, e os acionistas dessa empresa. Então, aqui é uma breve introdução, né, dos níveis de lucro, por exemplo, tá? A globalização, pessoal, ela trouxe o quê? Até coloquei esse círculo aqui, porque eu gosto sempre de colocar, quando falo de globalização, de colocar esse círculo aí, como se fosse um globo mesmo, né? Como se fosse um globo. A globalização, ela trouxe uma coisa que se chama velocidade das informações, né? Por exemplo, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, o que aconteceu em 1929, pessoal? De forma direta, né, com os poucos recursos que tinham, as bolsas de valores no mundo inteiro, elas também despencaram. Mas isso aconteceu de forma progressiva, né, porque nos Estados Unidos ou em países bem desenvolvidos, isso foi assim, né? A Bolsa de Nova York quebrou, mandava-se telégrafos, faziam ligações, porque telefones eram difíceis naquela época, tá? Então a informação chegava de maneira demorada. Lá em Nova York aconteceu a quebra da Bolsa de Nova York, mas aqui, por exemplo, no Brasil, esse reflexo só vai acontecer em 1930, né? Então o que acontece? A globalização ela trouxe um comportamento do mundo, né? É o que acontece. Eu coloquei mais ou menos aqui, né? Então, a gente tem a globalização que trouxe o advento de tecnologias, trouxe também a necessidade de demonstrar, né, o que eu posso produzir como empresa. Porque o que se tinha ideia como empresa antigamente, né? Se você pega lá, por exemplo, a Revolução Industrial, lá na Idade, depois da Idade Média, veio a Revolução Industrial, depois que a gente passou praticamente no período do feudalismo, etc., nós viemos para um período de evolução industrial, onde as indústrias, os grandes factories, né, as grandes empresas, elas começaram a surgir, né? Então, o que acontecia? O conceito de empresa era simplesmente meramente especulatório. As empresas eram criadas com o fim de produzir e a riqueza basicamente ficava com os donos da empresa. Ou muito ali, na cidade, onde tinha recolhimento de tributos, no país também. Mas os funcionários, propriamente dizendo, eles não usufruíam, por exemplo, de uma posição vantajosa. Muitas das vezes nem existiam condições de trabalho adequadas. Então, a globalização trouxe tecnologia, ou seja, a globalização ela começou a valorizar as relações interpessoais. Ou seja, começou a se ter mais relação do grande empresário com o trabalhador. Ou seja, a empresa ela vai ter que fazer todo esse ciclo aqui. Ela vai ter que se atentar a um mundo muito mais moderno, muito mais globalizado.
Então, as relações interpessoais, elas também encurtaram. Porque, por exemplo, eu consigo hoje mandar mensagem, por exemplo, para uma pessoa que está a quilômetros de mim. Se acontece alguma coisa, por exemplo, na Bolsa de Nova York hoje, na hora, a Bovespa, ela já sabe o que aconteceu. Então, nesse momento mesmo, que é o 7h30, 7h33, tem muitas pessoas que estão indo agora trabalhar para o quê? Para acompanhar o início da abertura do pregão das bolsas asiáticas. Então, as relações interpessoais, elas ficaram também mais enxutas, ou seja, a empresa ela começou a perceber que ela precisava gerar não só mais riqueza para os acionistas, para os empresários, mas também que ela tinha que gerar riqueza no ambiente onde ele está inserida, e principalmente para o funcionário. Então, nós passamos a ter relações interpessoais e relações intersociais, interpessoais. Nós precisávamos de transparência. As empresas antes, elas não tinham essa transparência. Por que não tinha, pessoal? Porque não existia contabilidade propriamente dita de que eu tinha que demonstrar a demonstração de resultado do balanço patrimonial. Hoje, se eu quiser acesso a essas informações, eu consigo. Muitas empresas, a maioria das empresas de capital aberto, elas publicam, de forma trimestral o posicionamento do seu grupo. Você consegue ler uma demonstração de resultado, balanço patrimonial, você consegue, inclusive, ver o balanceio consolidado, você consegue ver, por exemplo, a demonstração de valor adicionado. Então, a transparência que essas empresas geram hoje, devido a todo o processo de tecnologia, também trouxe grandes melhorias nesse sentido. E quando eu coloco aqui a questão da governança, pessoal, é que a gente tem que estar planteado, as empresas hoje elas têm que estar planteadas pelo princípio de governança corporativa. Tá? E o que o princípio da governança corporativa diz dentro das grandes empresas? É isso aqui, ó. Precisa ter transparência, precisa ter relações interpessoais e intersociais, ou seja, preciso de prestação de contas, eu preciso prestar contas, eu preciso tratar o grande empresário, o grande acionista, de forma igual ao empregado, porque o empregado ele vai gerar riqueza, então isso aqui tudo acaba virando um ciclo, tá? E a globalização, ela é a principal responsável por isso, porque ela encurtou todas as informações. E as empresas, elas entendem, igual eu disse para vocês anteriormente, a importância do DVA. Os governos, onde vai se instalar novas empresas, os países, eles querem saber, beleza, você vai vir, mas me mostra o que você vai gerar de riqueza para o meu país. Países desenvolvidos são assim, tá? Isso tudo vai fazer com que, pessoal, se essa máquina gira, vão ter níveis de lucros enormes. Os resultados vão ser vantajosos para todos, tanto para o governo, para os empresários, para os acionistas, para os financiadores e também para o governo, que vai ter arrecadação de tributos com as receitas oferidas sobre o resultado depois dessas grandes empresas. Então, a demonstração de valor adicional, pessoal, vai ter o quê? A função de divulgar, identificar o valor da riqueza gerada pela entidade e como essa riqueza ela vai ser distribuída entre os diversos setores que contribuíram direto e indiretamente para essa interação, tá? Então, a DVA, resumindo de novo, ela funciona na empresa como um PIB da economia nacional. Então, a DVA é como se fosse o PIB da empresa, porque demonstra que de riqueza foi gerado para a população. O valor adicionado ele vai ser igual a receitas, tá? E essas receitas vão ser diminuídas dos custos dos recursos adquiridos de terceiro. Portanto, quanto a entidade contribuiu para a formação do PIB do país. Então, um aspecto importante que a gente tem que falar agora, pessoal, é da contabilidade social. Quando eu comecei a estudar economia na Faculdade Federal, eu tinha, antes
estudar a contabilidade propriamente dita, uma matéria chamada contabilidade social. A contabilidade social ela faz exatamente isso aqui, ela vincula a responsabilidade social da empresa. Tá? Ela vincula o que aquela empresa, socialmente falando, ela tem de vínculo em relação a onde ela está inserida. É aquela coisa, pessoal, eu abro uma empresa, uma grande empresa na minha cidade, certo? Qual que é a perspectiva da prefeitura da região? Pô, vai ter geração de empregos, então essa geração de empregos vai trazer uma grande melhoria. Eu vou arrecadar tributos, os funcionários que vão estar empregados nela, eles vão contribuir economicamente para o comércio vai crescer por causa das vendas, né? Das vendas que vão ser feitas, porque esses funcionários eles vão passar a consumir. Então, a contabilidade social está vinculada à responsabilidade social da empresa. E, consecutivamente, pessoal, ela também está o quê? Responsável por fornecer informações para permitir aos usuários uma variação dos efeitos das atividades da empresa sobre a sociedade onde ela está inserida. Então, surgiu-se, né, uma demonstração que chama balanço social. Hoje o balanço social, ele ainda não é obrigatório. Creio que um dia talvez ele vai ser obrigatório, mas ele ainda não é, tá? Inclusive, vocês podem até anotar aí, tá? Depois que vocês imprimirem os slides para estudo, pesquisem sobre o balanço social, pesquisem sobre contabilidade social. É um ramo da contabilidade muito interessante, que está vinculado demais com o aspecto socioeconômico, está vinculado demais com a questão do critério econômico de um país, tá? Então, o balanço social surgiu-se na necessidade, né? Surgiu-se da necessidade da contabilidade social. A França é a percussora, né? Ou seja, é a que deu início à questão do balanço social. Como eu disse, os franceses estão muito voltados na questão dos aspectos. E a Sandra Starling foi uma das, principalmente a Marta, tá? A Marta Suplicy, ela foi responsável por trazer esse conceito de balanço social no governo dela, no estado de São Paulo, e posteriormente também no Senado, quando ela foi senadora, junto com o marido dela, Eduardo Suplicy. O IBASE, que é de onde tem essas informações sobre os balanços sociais. Então, o balanço social, pessoal, ele, na verdade, ele é o quê? Ele é uma parte de onde foi extraída a demonstração do valor adicionado. Então, o balanço social é a peça contábil que traz as informações de natureza social, econômica e ambiental para a sociedade. Essas grandes empresas, se vocês forem, por exemplo, no site da Bovespa e pegar o posicionamento dessas grandes empresas, lá tem coisas que vão estar direcionadas ao balanço social, tá? Vocês podem até procurar, que é bem interessante. Então, a DVA está contida no balanço social, né? Uma vez que a DVA não vai dizer para a gente qual foi a geração de riqueza que a entidade produziu naquele ambiente que ela está inserida, então o balanço social tem muito a ver a isso. Então, a DVA é extraída do balanço social. Há uma grande possibilidade que o balanço social, futuramente, tá? Ele se torne uma publicação obrigatória de todas as empresas. Essa, sim, pessoal, é uma expectativa, não quer dizer que vai virar realidade. A contabilidade é que eu falo, né? Se os contadores, de fato, né, eles fossem exigidos, de fato, para fazer a contabilização, que é a geração das demonstrações, a geração de um plano financeiro, de um plano tributário, se os contadores informassem, fizessem relatórios para tomada de decisão, se eles pudessem, né, estar embebido na sua profissão, que é geração de balancetes para que seja comparada a questão socioeconômica da cidade, ou de um país, ou de um estado. Mas o contador ele fica tão atribulado com as obrigações fiscais, as obrigações previdenciárias, as obrigações trabalhistas, que acaba que não sobra tempo para ele, por exemplo, demonstrar um balanço, talvez, balanço social, que vai ser tão importante, né?
Mas, como nós, contadores, temos que ficar tão atrabalhados com tantas outras coisas, talvez nem é pertinente a profissão, é porque tudo que se entende já, tudo que é da empresa é realmente do contador, concordo. Mas o contador está ali para fazer qual é a finalidade da contabilidade? Geração de informações para as tomadas de decisão. Então, não estou aqui para ficar cumprindo obrigações tributárias, mas se são os nossos profissionais que têm que cumprir com ela, acaba que não sobra tempo para, por exemplo, a exigir um balanço social, que pode ser uma demonstração que vai gerar, que vai ter um impacto bacana, né, como material de estudo, ok? Então, quando se fala em criar uma outra obrigação que vai ser obrigatória, os contadores ficam de cabelo em pé. A responsabilidade social da contabilidade, né? Então, primeiramente, nós temos a primeira responsabilidade que nós temos como contadores, né? É o quê? É o estudo da entidade, ou seja, a empresa. A empresa é o nosso objeto de estudo. Então, a primeira responsabilidade social que nós temos é com as empresas, ou seja, cuidar das empresas, gerar informações que são extraídas diretamente das entidades. E nisso nós vamos ter alguns grupos sociais que também vão estar responsáveis, porque são através das nossas informações que eles vão ter um posicionamento que essas empresas estão gerando de riqueza. Né? A empresa, por exemplo, nós vamos prestar essa contabilidade social para a empresa e a empresa vai pegar essas informações que nós extraímos e vão posicionar os seus acionistas. Respectivamente, elas vão posicionar os seus fornecedores, porque os fornecedores eles também vão ter acompanhamento se eu estou pagando, se eu tenho capacidade de liquidez para pagar as mercadorias que eu adquiro, aos empregados. Nós temos a responsabilidade de fazer geração na folha de pagamento. Nós temos que prestar conta ao fisco, ou seja, ao governo. As demonstrações são geradas na folha, o INSS, o FGTS, o imposto de renda retido na fonte. Né? Como empresa, na parte fiscal, as informações fiscais de emissão de nota fiscal, recolhimento dos tributos, né? As informações financeiras que vão ser geradas através das DRS, do balanço patrimonial, que vão ser extraídos alguns impostos, como por exemplo a DRE. Depois do lucro contábil, né, nós vamos ter o oferimento da contribuição social e do imposto de renda para as empresas que estão tributadas pelo valor ou pelo lucro real ou pelo lucro presumido. Nós temos obrigação também com os clientes dessas empresas, porque nós temos que prestar, por exemplo, se aquela empresa ela tem uma capacidade de que o cliente ele pode ter tranquilidade que as informações que estão ali contidas estão corretas, né? A empresa, por exemplo, eu faço uma conferência de clientes a receber, eu posso gerar uma provisão para devedores duvidosos em relação a esses clientes, né? E até mesmo fazer um acompanhamento de baixa de algumas das duplicadas que esses clientes têm com a empresa. As informações dos sindicatos, né? Hoje a gente sabe que não tem obrigatoriedade sindical, mas muitos empregados eles preferem ainda contribuir com o sindicato que estão inseridos, até porque muitos das profissões, por exemplo, Valadares, o comércio em si, ele se baseia não no CLT, mas ele se baseia, quando eu falo CLT, na questão do salário mínimo, né, do salário comercial, então vai se basear através dos sindicatos que vão determinar. E para a sociedade no todo, pessoal, é aquilo que aquelas empresas estão gerando de riqueza. É através da DVA que nós vamos prestar informações à sociedade. E aos financiadores, né? Se tudo que eu estou investindo na empresa, de fato está tendo devido retorno. As perspectivas do balanço social, né? O balanço social, em sentido restrito, ele tem enfoque nas pessoas, ok? É um balanço social e ecológico, tá? O balanço social também, ele tem muito como ideal de preservação do meio ambiente, tá? O que aquela empresa faz, né, no caso, para prevenir o meio ambiente, ok? Responsabilidade social da empresa, a demonstração do valor adicionado. Então, dentro do balanço social, tá, pessoal? Esse negócio ficou bem claro. Dentro do balanço social está tudo isso aí. O enfoque nas pessoas,
balanço social e ecológico, a responsabilidade social da empresa, né, no ambiente que ela está inserida, e a demonstração do valor adicionado. A obrigatoriedade da publicação do DVA, né, ela veio lá da Lei 6.404/76, que foi alterada pela Lei 11.668 de 2007. Lá no seu artigo 176, né, que foi corrigido, colocou-se lá a demonstração do valor adicionado como obrigatório para as empresas de companhia aberta. Olha lá, ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício. Primeira demonstração, balanço patrimonial. Segundo, demonstração dos lucros e prejuízos acumulados. Terceira, demonstração do resultado do exercício. A quarta, demonstração do fluxo de caixa, que vai ser o tema de nosso próximo estudo. E a quinta, que vai ser o que? Se companhia aberta, a obrigatoriedade da demonstração do valor adicionado. Ah, Marcelo, então é por isso que nós não escutamos falar do DVA, é só obrigado às empresas SA, ok? Realmente. Ela é só obrigatória às companhias abertas, às sociedades anônimas, né? Mas, se ela é facultada, por que não posso fazer? Eu não posso contribuir de forma facultativa para o INSS se eu não tenho carteira assinada? Então, se eu posso fazer, por que não fazer? E a demonstração de valor adicionado, ela vai trazer riqueza para a sua empresa. Pessoal, pensa bem, eu sou um gerente de banco. Eu peço para você, o contador, mandar a balança patrimonial e DRE. Beleza? E o faturamento da empresa nos últimos 2 meses. Para fazer a avaliação se eu libero ou não crédito para essa empresa. Você tem um contador daquela empresa, você manda o balanço patrimonial. Você manda a demonstração de resultado. Mas você manda uma DPL ou a demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Você manda uma DFC. E você também manda a demonstração de valor adicionado e coloca nas notas explicativas qual é a distribuição de renda que a sua empresa tem no ambiente social que ela está inserida. Olha o quanto de transparência que você gerou no banco. Aquele gerente bancário, né? Aquele gerente do banco, ele vai ficar surpreso. Poxa, essa empresa, ela está de parabéns. Ela me informa tudo, ela é completa. Então, pessoal, quando vocês estão perto de formar, a grande maioria, preze pela qualidade de serviço. Se você, mas não é obrigado, ok, mas tente fazer. Sabe? Capacite o profissional que você vai orientar para que ele possa fazer a DVA. E com isso, você vai ter muito mais riqueza no seu trabalho. Esse aqui é o modelo de apresentação da demonstração do valor adicionado, né? Então, a DVA, ela é mais ou menos assim. Tem a descrição, tá? Aqui a descrição eu coloquei, aqui o valor real, coloquei 1000 aqui, por exemplo. Nós vamos ter, então, itens de 1 a 8, tá? Onde o número 1 vai ser receitas, e vão ser os tipos de receitas que vão estar aqui, os insumos adquiridos de terceiro, o valor adicionado bruto, que vai ser a soma, a diminuição do item 2, os valores de retenção, que vão ser depreciação, amortização e exaustão, o valor adicionado líquido produzido pela entidade, que vai ser a soma de 3, a diminuição de 3, o valor adicionado de transferência, tá? Resultado de, né? Total a distribuir, que é a soma, né? Do 5 com 6, ok? E por fim, nós vamos chegar na distribuição do valor adicionado. E que se vocês observarem bem, olha aqui para você ver a distribuição do valor adicionado. Pessoal e encargos, impostos, taxas e contribuições, juros e aluguéis, juros sobre capital próprio, dividendo e lucros retidos / prejuízos do exercício, tá? Olha aqui que importante, pessoal. O total do item 8 deve ser exatamente igual ao item 7, tá? Então, se você achou aqui
o valor adicionado total, o valor adicionado total tem que ser igualzinho, tá? Igualzinho à soma de todo o item 8, tá? Não pode ser diferente. Se você achou aqui 300 mil e somou aqui deu 250 mil, tem alguma coisa errada, tá? Pode voltar e verificar que alguma informação não foi extraída. Então, o valor adicionado, né, é o quê? É a remuneração dos esforços desenvolvidos para a criação de riqueza para uma empresa. E a empresa ela vai dividir essa riqueza com esses quatro, né, que eu gosto de falar, com essas quatro vertentes, que vão ser os empregados, que são os fornecedores de mão de obra, os investidores, que são os fornecedores de capital, por exemplo, acionistas, etc. Os financiadores, os que emprestam recursos, ou seja, instituições bancárias, né, ou instituições financeiras, e o governo, que é promotor das condições de lei e ordem e estrutura socioeconômica. Então, é isso o que vai gerar de riqueza para os empregados, investidores, financiadores e governo. Okay? Orientações para o tratamento de dados da elaboração da DVA. Como as informações extraídas são da contabilidade, né, deverão sempre respeitar como base o princípio contábil do regime de competência e de exercícios. Tá? Igual eu disse para vocês anteriormente, em alguns slides para trás. Então, pessoal, aqui eu vou enunciar para vocês item a item da DVA. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, na quinta-feira, eu vou falar do número 1, que é receita, depois nós vamos para o número 2, né, que nós vamos passar para o número 2, aí depois nós vamos ao número 2, que são os fundos, os custos de mercadorias e serviços prestados, as compras de matéria-prima, etc. Nós vamos falar depois do valor adicionado bruto, depois das retenções, depois o adicionado líquido, depois o valor adicionado recebido, até chegar no valor adicionado total e a distribuição do valor adicionado, ok? Então, na nossa aula de quinta-feira, nós vamos continuar, nós vamos iniciar item a item. Eu vou passar para vocês dois exemplos do comércio e da prestação da indústria, tá? E depois nós vamos continuar falando da demonstração do fluxo de caixa, ok? Então, pessoal, forte abraço. Até quinta-feira, nesse mesmo horário, 7 horas. Até lá!